Ordem do dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estreou nesta terça-feira a live presidencial chamada Conversa com o Presidente. Programa que foi transmitido nas redes sociais de Lula e com repercussão também na TV Brasil. De acordo com o presidente, gente, o trabalho feito até agora foi de reconstrução do país, tanto interna quanto nas relações internacionais. E Lula citou programas criados nos governos anteriores e que voltam a ser implementados no governo atual. Entre eles, o Minha Casa Minha Vida, programa de moradia que, segundo o presidente Lula, não deve se restringir apenas às camadas mais pobres da sociedade. A gente vai acompanhar agora o que disse o presidente em áudio e vídeo. Quando você falou de casa, nós precisamos fazer não apenas o Minha Casa Minha Vida para as pessoas mais pobres. Precisamos fazer Minha Casa Minha Vida para a classe média. Sim. O cara que ganha 10 mil reais, 12 mil reais, 8 mil reais, esse cara também quer ter uma casa. E esse cara quer ter uma casa melhor. Então nós vamos ter que ter capacidade de fazer uma quantidade enorme de casa para essa gente. Então nós vamos ter que pensar em todos os segmentos da sociedade para a gente poder fazer com que as pessoas se sintam contempladas pelo governo. A retomada, gente, do Minha Casa Minha Vida, com uma linha voltada para a classe média, será que esse é o caminho para reduzir o déficit habitacional do país? Será que é preciso construir novas unidades ou seria viável também incluir no programa imóveis e empreendimentos já construídos ou em construção? Pois é, esse assunto está na nossa ordem do dia. A gente chama aqui para conversa o arquiteto e urbanista Sérgio Misser. Oi, Sérgio, boa noite para você. Prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando no FM O Tempo e no Tempo News. E boa noite, Luciano, também. É um prazer. Prazer é nosso, Sérgio. Ô Sérgio, vamos falar sobre essa declaração, né? Que foi dada hoje pelo presidente Lula. Uma linha de crédito aí, o Minha Casa Minha Vida, na verdade, voltado para a classe média. Pessoas que ganham aí por volta de 10, 12 mil reais. Você acha que esse é o caminho mesmo para reduzir o déficit habitacional? Você acha que tem espaço para a demanda? Há demanda para essa faixa etária? Etária não, né? Para essa faixa de salário? Sim, Adriana, existe uma demanda muito significativa em termos de necessidade de domicílios, não só de produção de domicílios, da ordem de 6 milhões, que é o número do déficit habitacional atualmente, mas também nós temos que ter outras preocupações relacionadas à habitação. Uma é o chamado ônus excessivo com o aluguel urbano, ou seja, quando as famílias começam a consumir mais de 25% ou 30% da sua renda familiar com o aluguel, o cotidiano dessas famílias se torna insustentável, especialmente daquelas famílias de mais baixa renda. Ou seja, não é só produção, mas também financiamento das alternativas de moradia, não só com novos domicílios, mas com aluguel social e outros instrumentos. E nós temos também, Adriana e Luciano, a questão da inadequação dos domicílios. Uma recente pesquisa da Fundação João Pinheiro indicou que cerca de 25 milhões de domicílios, então se nós multiplicarmos aí por 3 ou 3,5 pessoas por domicílio, nós temos um contingente de mais de 75 milhões de brasileiros que estão nessa situação de inadequação dos domicílios, que se subdivide aí em 2 grandes eixos, né? A inadequação em relação à infraestrutura, ou seja, às vezes a família conta com um domicílio, mas está localizado num local sem infraestrutura mínima, saneamento, né, coleta de resíduos sólidos, energia, né, pavimentação e assim por diante, ou da própria inadequação do domicílio, a chamada inadequação edilícia, ou seja, às vezes a família tem um domicílio, mas ele não tem os equipamentos minimamente necessários, como um sanitário, às vezes o piso desse domicílio é um piso de terra batida e assim por diante. Ou seja, a questão da habitação está na centralidade do desenvolvimento do país e a pandemia, de certa forma, jogou luz sobre esse tema quando tornou a situação dessas famílias ainda mais difíceis e desafiadoras. Agora,
especificamente em relação à sua pergunta. O Minha Casa Minha Vida, quando foi lançado em 2009 e que já produziu um número significativo de domicílios, né? Ele apresentava aquela faixa com subsídio histórico que passava de 85% do domicílio para a chamada faixa 1. Recentemente, com a retomada do Minha Casa Minha Vida, essa faixa 1, que é o primeiro estágio do Minha Casa Minha Vida para as famílias de mais baixa renda, hoje está na ordem de R$ 2.640 de renda familiar. Então, quando o presidente Lula anuncia a intenção de expandir esse programa para a classe média, ou seja, para uma renda familiar de 8, de 10, de 12 mil reais, é claro que ele vai atingir um contingente importante da população e que também vivencia esse drama, mas as famílias de mais baixa renda é que hoje não tem condição de acessar a casa própria, nem mesmo um financiamento, nem mesmo conseguir lidar com o aluguel, causando esse ônus excessivo. Então, me parece que o foco deveria ser para a habitação de interesse social, para as famílias de mais baixa renda, embora a questão habitacional esteja na centralidade do desenvolvimento, principalmente das áreas urbanas. Ô Sérgio, me chamou a atenção uma frase do presidente Lula nessa live, em que ele disse que o país vai ter que ter capacidade, vai ter que ser capaz de construir uma quantidade enorme de casas para contemplar todos os segmentos da sociedade. Se a gente pensar, por exemplo, em uma cidade como Belo Horizonte, a gente vai pensar em uma expansão em outros limites, porque a gente já tem uma região muito povoada, muito densa em Belo Horizonte. Isso seria uma expansão dos limites da cidade, que aí vai acabar esbarrando em outros municípios. Como é que vai ter que ser negociado isso, hein, Sérgio? Luciano, sua pergunta é muito pertinente, que coloca dentro de uma perspectiva mais ampliada esse tema habitacional. Ele não se restringe à produção de habitação. O que nós estamos falando, de uma forma talvez mais integrada, é que nós precisamos repensar as cidades. Então, não bastaria produzir uma habitação, por exemplo, de interesse social ou mesmo para a classe média, desconectada das áreas mais densas e principalmente das localidades onde estão concentradas as oportunidades de trabalho, de renda, o acesso à educação, à saúde, o lazer, a cultura. Então não se trata de produzir essas habitações desconectadas das áreas que já têm essa infraestrutura, porque senão a gente estaria resolvendo um problema e criando um ônus muito significativo para essas famílias, que hoje, inclusive, já acabam consumindo grande parte da sua jornada diária de trabalho nesse movimento casa e trabalho, que às vezes vai consumir 2, 3, 4 horas do dia dentro de um ônibus ou dentro de um sistema de transporte coletivo. Então, de certa forma, eu acredito que quando você lança um programa com essa envergadura, nós estamos falando em repensar as cidades, não no sentido de ampliar as fronteiras, distanciando cada vez mais essas pessoas e até mesmo onerando o poder público, porque quanto mais distante essas pessoas estão morando ou estariam morando, maior o investimento para levar água, saneamento, energia, oportunidades, transporte coletivo. Então, junto com esse objetivo de lidar com a questão central habitacional, é necessário repensar a cidade para que essa produção e essa requalificação dos domicílios aconteça nas áreas já adensadas. E aí, claro que nós precisamos integrar com outros instrumentos no planejamento, na gestão, instrumentos econômicos, instrumentos de incentivo, instrumentos urbanísticos, isso tudo precisa ser repensado. Então é muito mais do que tijolo e concreto, e sim repensar as cidades como um todo. E dentro dessa proposta de se repensar a cidade, Sérgio, sabe o que me veio à cabeça? Inclusive no fim de semana eu passei ali no centro da cidade e o que eu vi, né, o que a gente tem de prédios não aproveitados, o próprio prédio ali da Faculdade de Engenharia, né, da UFMG,
que virou, né, abrigo para pessoa em situação de rua. A gente tem, né, o centro dentro de uma proposta da prefeitura de revitalização. O que eu quero te perguntar é o seguinte: será que vai ser necessário uma conversa entre o governo federal, as cidades, os estados, para que possam verificar, olha, quais áreas vocês acham, né, que precisam ser revitalizadas, que pode entrar nesse programa, quantos, por exemplo, vocês acham que pode, dentro desse programa de beneficiamento ou de revitalização do centro da cidade, será que esses imóveis vão contemplar essas pessoas que ganham até R$12.000? Vai ter que ter essa conversa, Sérgio, porque o que a gente vê, mais do que construir, né, unidades que a gente estava falando, são unidades construídas, mas que não são aproveitadas. Exatamente, Adriana. Esse seu exemplo, né, eu lanço luz sobre uma experiência que está acontecendo em várias áreas centrais das principais capitais brasileiras, e em Belo Horizonte não é diferente. Nós temos um edifício que é do governo federal, se eu não me engano, do INSS, e que ele foi ocupado pelos movimentos de luta pela moradia, e vem sendo ocupado desde 2016 na área central da cidade. Eu estive lá para conhecer, e essas famílias, o que elas precisam é de um suporte do governo, seja ele municipal, estadual ou federal, para requalificar essa edificação, para que eles tenham segurança e dignidade, porque esse imóvel já estava ocioso há mais de 20 anos antes dessas famílias ocuparem. Então, me parece realmente um contrassenso você ter tantos imóveis subaproveitados ou mesmo ociosos, e aí nós temos desde o patrimônio da União, do Estado e dos municípios, e que esses programas precisam enfrentar essa possibilidade de requalificar esses imóveis, especialmente nessas áreas centrais, onde há toda uma infraestrutura já instalada, ou seja, é extremamente econômico para o poder público investir nessas áreas já consolidadas. Precisamos também, Adriana, para não levar a esse movimento que o Luciano citava, né, de transbordamento das nossas cidades, descobrir instrumentos urbanísticos para que a produção imobiliária voltada para a habitação de interesse social seja incentivada na cidade. Então, nós estamos discutindo continuamente essa questão dos instrumentos urbanísticos. Existem experiências, tanto no Brasil quanto fora, né, de coeficientes de aproveitamento que são gratuitos, não onerosos, para aqueles empreendimentos que forem desenvolver também habitação de interesse social. Então, você pode ter num terreno, por exemplo, uma produção de um edifício, por exemplo, comercial, conjugado com edifício habitacional voltado para o programa habitacional. E assim você receber alguns benefícios que vão viabilizar essa ocupação. A experiência do centro também, ela pode ser ilustrada com um projeto que já está em curso no Rio de Janeiro, que é o Reviva Centro, que ele fez uma espécie de operação urbana casada. Então, para aqueles empreendedores que querem investir nas áreas mais cobiçadas do Rio de Janeiro, se eles conciliarem com a requalificação das áreas centrais, eles vão ter um incentivo naquelas áreas mais cobiçadas. Enfim, você tem uma série de instrumentos urbanísticos que podem enfrentar essa questão, mas, é claro, esse é um programa que precisa ter o envolvimento de município, estado e federação, porque é uma questão que já ultrapassou os limites do próprio município lidar com isso individualmente. Por isso é tão importante o governo federal sinalizar a retomada do Minha Casa Minha Vida e até mesmo a possibilidade de ampliar esse programa. Mas, claro, como vocês disseram, ele não se restringe à produção de novas unidades, mas, claro, ele precisa ter um foco também na requalificação e mesmo no adensamento das áreas que já têm uma boa infraestrutura. Esse é um grande desafio. Sérgio Missior, arquiteto e urbanista, muitíssimo obrigado pela gentileza aqui com a FM O Tempo, com o Tempo News, segunda edição, e até uma próxima, hein, Sérgio? Com certeza, Luciano, Adriana e quem está nos acompanhando, é um grande prazer e até a próxima. Até a próxima. Ô, Sérgio, você estreou aqui então, né? Na FM O Tempo. Agora, com essa mudança, né? Nós estamos agora de identidade nova. Agora a sua estreia aqui. A gente espera muitas e muitas outras vezes. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui, né? Com certeza, vai ser um prazer. Adoro participar dos programas da FM O Tempo e do Tempo News. E a gente adora também.